voto? Já. Nós não estamos vendo aqui, ó. Agora sim. Pode, eu já li todo o voto. Pode expressar o relatório da agradecimento? Pode. Pode. Então, Vossa Excelência tem um prazo regimental para apresentação oral, doutor Márcio. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, excelentíssimo representante do Ministério Público, na sua pessoa, eu cumprimento todos os demais desembargadores e desembargadoras, serventuários, advogados e advogadas aqui presentes. Nessa oportunidade, eu represento a parte agravante, que é a Academia Paraense de Música, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que atua no fomento da cultura e atua no fomento da música aqui no estado do Pará. Em 2021, a Academia Paraense de Música participou de um chamamento público que foi promovido pela Secretaria de Cultura aqui do estado do Pará e sagrou-se vencedora. Esse chamamento público é para fazer a gestão e a operacionalização da Orquestra Sinfônica e da Amazônia Jazz Band. Todos nós conhecemos, são corpos artísticos bem conhecidos aqui no Pará, em nível nacional e internacional. Então, a Academia Paraense de Música, ora agravante, ela faz a administração desses corpos artísticos, das suas apresentações, da sua agenda. E logo no início, quando a Academia Paraense de Música ela celebrou esse chamamento, sagrou-se vencedora nesse chamamento público, ela fez uma mobilização para a contratação dos seus corpos artísticos, tanto da orquestra quanto da Amazônia Jazz Band. Então, por mera liberalidade, ela fez um processo público de contratação. Ela elaborou um regulamento e esse regulamento publicou nas suas redes sociais para que a contratação dos músicos das orquestras tivesse uma ampla participação, tanto em nível estadual quanto em nível nacional. Então, essa seleção, repito, por mera liberalidade da academia, foi um sucesso. Foram contratados vários músicos que hoje integram essas orquestras e se apresentam regularmente lá no Teatro da Paz. Inclusive festival de ópera, diversos festivais aqui são conduzidos pela orquestra. E foi um sucesso esse processo seletivo, todos foram contratados e estão até hoje atuando normalmente na orquestra e na Amazônia Jazz Band. Pois bem, o que aconteceu? Um pequeno grupo de músicos, servidores públicos, pertencentes à Fundação Carlos Gomes, participaram do certame, mas foram desclassificados. Por quê? Porque nós temos uma regra expressa na Lei 13.019, que é o conhecido Marco Regulatório do Terceiro Setor, que regulamenta essas parcerias das entidades, das associações e fundações com o poder público. Então, esse ato normativo e o decreto estadual que regulamenta essa lei expressamente proíbem que essas entidades, no mesmo nível da esfera governamental concedente, recebam recursos dessas parcerias. Resumindo, os músicos que são seletistas, se forem servidores estaduais, não podem participar do certame. Basicamente é essa a controvérsia discutida neste agravo. Então, a agravante, como não poderia deixar de ser, teve que fazer a desclassificação desses músicos. E eles foram até a justiça, entraram com ações, a grande maioria já foi julgada improcedente, mas alguns conseguiram tutelas, como foi o caso aqui em discussão. Tutelas para quê? Para a contratação pela Academia Paraense de Música. E aí, dessa decisão, nós entramos com esse agravo de instrumento para suspender essa contratação da primeira instância, dessa tutela. Conseguimos o efeito suspensivo e hoje esse recurso está aqui
ora em julgamento. Então, excelências, nós temos 4 fundamentos para a procedência integral do agravo de instrumento. O primeiro fundamento é o princípio da legalidade. Ou seja, nós temos uma lei federal, que é a Lei 13.019 de 2014, que expressamente, no artigo 45, inciso 2, veda a contratação de servidores públicos para exercerem as funções na mesma entidade concedente. E nós temos ainda, excelências, o Decreto Estadual 1835 de 2017, que é o ato do Executivo que regulamentou a lei federal. E aqui eu peço venha para ler o artigo 24, inciso 3, a linha B. Não serão remunerados a qualquer título com recursos repassados, servidor ou empregado público, inclusive aquele com contrato temporário ou que exerça cargo em comissão ou função de confiança do órgão ou entidade pública celebrante. Então, excelências, a academia nada mais fez aqui do que cumprir o que estava prescrito expressamente na lei, seja a lei federal, seja o decreto estadual, e inclusive incluiu isso no edital. Eu chamo edital aqui, mas não é um edital nos moldes da administração pública direta ou indireta. É um regulamento, um simples regulamento privado, com regras impessoais e objetivas para a contratação desses músicos. Então, o primeiro fundamento, excelências, é esse. É o princípio da legalidade que foi atendido. O segundo fundamento, e aqui eu preciso entrar rapidamente na tese da parte autora, ora agravada, é que há uma má compreensão desse processo seletivo. A academia é uma entidade privada, é uma entidade sem fins lucrativos, que atua no fomento da música e da cultura. Só que as pessoas, quando veem um regulamento público, acreditam que é um edital, acreditam que é o mesmo procedimento adotado na administração pública direta e indireta. E aqui não é. Então, o que a parte autora, ora agravada, sustentou? Que era acumulável aquele cargo público. Então, ela exerce uma atividade de professora na Fundação Carlos Gomes, e esse cargo público seria acumulável com o cargo na Academia Paraense de Música. Só que, com todo respeito à parte agravada, isso é uma má compreensão, isso é uma atecnia. Por quê? Porque a Academia Paraense de Música não integra a administração pública. É uma entidade privada. Então, só faz sentido você falar em acumulação de cargos públicos se você tiver, de um lado, um órgão da administração pública direta ou indireta, e do outro lado, um órgão da administração pública direta e indireta, o que não é um caso. Aqui na hipótese, ela é vinculada à Fundação Carlos Gomes e seria vinculada a uma entidade privada, contrato seletista, estritamente de natureza privada. Então, excelências, a nossa ótica é completamente inaplicável à tese de acumulação de cargos públicos. Mas apenas para argumentar, na remota hipótese de vossas excelências adotarem essa tese, veja só outra impropriedade. Ela confessa, a agravada nas suas contrarrazões, que o cargo que ela desempenha na Fundação Carlos Gomes são 40 horas semanais. E o cargo que ela desempenharia na Academia Paraense de Música são 30 horas semanais. Então, somando, dariam 70 horas de jornada semanal. Se eu considerar de segunda a sexta-feira, são 14 horas por dia, fora horário de almoço. Se eu considerar de segunda a sábado, são 11,66 horas por dia de trabalho. É evidente que a consequência disso vai ser problemas psicossociais, baixa produtividade
E a Academia Paraense de Música, através da orquestra, são corpos artísticos de um elevado nível musical. Pessoas que têm uma expertise muito grande, né? Então, não há que haver espaço para esse tipo de problema. Portanto, excelências, o segundo argumento é que a gente entende completamente inaplicável essa tese de acumulação de cargos públicos. Terceira, antes de fazer o lançamento desse regulamento de contratação pública, a Academia ainda teve uma cautela de consultar a Procuradoria-Geral do Estado, que é o órgão da Advocacia Pública responsável pela Secretaria de Cultura do Estado do Pará. Porque, veja, a Academia não tem nenhum interesse aqui em classificar ou desclassificar. Pelo contrário, quanto mais pessoas tiverem, melhor. Mais prováveis são as chances de ter uma mão de obra especializada. Entretanto, nós consultamos a PGE para saber se haveria alguma exceção à norma da lei federal e ao regulamento da lei estadual. E a resposta foi taxativa, no sentido de que não se aplica o regime de acumulação de cargos públicos, porque a Academia é entidade privada e não integra a administração pública. E a PGE ainda foi adiante. Ela disse que a natureza dessa regra, que impede a contratação de servidores públicos, é tão somente uma questão de moralidade administrativa, para impedir que aquele servidor público receba da administração pública e também receba de uma entidade privada. Ou seja, tenha duas fontes de renda da mesma esfera governamental. Por isso que essa vedação é somente para a mesma esfera de governo. Então, se o Estado está contratando uma entidade, é somente na esfera estadual. Não há impedimento para um servidor municipal ou um servidor federal comporem os corpos artísticos. É só na mesma esfera de governo. Então, a PGE disse que essa regra é uma regra de impedimento, é uma regra objetiva e que preza pelo princípio da moralidade e da impessoalidade administrativa. Então, a Academia Paraense de Música teve essa cautela de fazer essa consulta e está seguindo estritamente as orientações repassadas pela Advocacia Pública que atende a Secretaria de Cultura. O quarto, excelências, fundamento para que o nosso agravo seja provido é que não houve impugnação ao regulamento. Então, a hora agravada participou, estava ciente dessa proibição, que estava lá no regulamento, inclusive no ato da inscrição, ela declarou no sistema que tinha conhecimento, participou da seleção pública, e no ato da contratação, não quis assinar a declaração de que não fazia parte e que atendia a esse requisito do ato convocatório. E aí ela foi desclassificada. E logo em seguida, recorreu ao Poder Judiciário e obteve a tutela da qual nós estamos aqui agravando. Então, a partir do momento em que ela não recorreu, houve a preclusão administrativa desse ato. Então, excelências, ela estava, sim, ciente das regras do certame. E outro ponto importante é que, eventualmente, caso, aqui por argumentar, esta egrégia turma entenda por manter a liminar de contratação, isso poderá resultar na demissão da pessoa que está hoje lá, ocupando a mesma posição na orquestra. O que não faz sentido. Você contrata um e demite outro, né, outra pessoa que está lá na mesma posição na orquestra. Então, eventualmente, caso isso ocorra, a decisão daqui vai interferir na esfera de direitos dessa pessoa que eventualmente venha a ser demitida. Então, conviria que ela viesse aqui, nos autos, no processo, defender, porque esta decisão poderá resvalar na sua esfera de
direitos. Mas todos nós sabemos, excelências, que esses processos seletivos são assim. Aqueles que não são atendidos, não são classificados, tentam, através do Poder Judiciário, a defesa dos seus direitos. E, por fim, nós temos vários precedentes sobre essa matéria favoráveis ao provimento deste agravo, inclusive desta egrégia turma, que foram encaminhados, inclusive, nos memoriais. Tem diversos pareceres do Ministério Público, inclusive nesse processo, favoravelmente ao provimento do agravo. Os processos na primeira instância também já estão sendo julgados, em grande maioria, pela improcedência daquelas pretensões desses músicos. Então, excelência, nós temos aí pelo menos 4 argumentos para o provimento deste recurso. Então, nós pugnamos que esta egrégia turma dê provimento ao agravo de instrumento, cassando, em definitivo, a tutela antecipada que foi concedida lá na origem. Queria agradecer pela atenção de todos e todas e desejar um excelente Natal e um feliz 2025 a todos e todas. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Retorna a palavra ao eminente relator para proferir o voto. Obrigado, presidente.